E aí, Lucas? O que você tá fazendo? Eu tô doando pra aquelas campanhas que aparecem na televisão, que eles pedem a nossa doação em dinheiro. Então, uma ligação só, eu já posso doar quanto dinheiro eu quiser. Oh. E aí eu construo um mundo melhor. Isso é bem altruísta da sua parte, hein? Lógico que é. Mas tem praticado altruísmo diariamente? Peraí, completou. Não, diariamente não dá, né? Não tem dinheiro pra tudo isso. Eu vou à falência, assim. Mas espera aí, Lucas, altruísmo não se resume só em doar dinheiro. Tem coisas até mais importantes que você pode fazer por alguém sem gastar R$1. Oi? Que foi? Ai, já começou a gravar. Peraí. E aí, pessoal, como tá a vida? Preparados pro nosso papo de hoje? Hoje vamos falar de altruísmo. É, isso mesmo. E você não vem pensar que esse tal de altruísmo é careta, que jovem não precisa se preocupar com isso. Afinal de contas, nós jovens estamos sempre duros, sem um centavinho sequer. Como que a gente vai dar dinheiro pros outros, né? Ser altruísta é buscar fazer o bem pro outro. Mas não é apenas ajudar dando dinheiro. Tem coisas que são tão mais importantes que você não gasta nem R$1 pra doar. Você pode doar seu tempo, seu carinho, um abraço a alguém que tá precisando. Ah, falar é fácil, agora eu quero ver na prática. Ô, amiguinho, tá carente? Dá um abraço aí. Não é que eu tô carente, mas é sempre bom receber um abraço de quem a gente gosta. É verdade. Certo? É muito bom poder contar com as pessoas. E também ser alguém que elas podem contar quando a gente precisa. Muitas são altruístas com crianças carentes, velhinhos desabrigados, algo que é muito importante. Mas também são estúpidos com um amigo, agressivo com os pais, com alguém próximo. Meio incoerente isso, né, Lucas? Nunca tinha pensado nisso, mas faz muito sentido mesmo. Altruísmo envolve pensarmos no outro, nos importarmos com as suas necessidades e interesses, mesmo nas situações mais simples. Por exemplo, quando alguém conta um problema, eu vou estar ali à disposição para ajudar de alguma forma, nem que seja com uma palavra de motivação ou apoio. Olha, tudo isso que você me falou me lembrou uma história muito bacana sobre altruísmo. Eu e meus amigos sempre fomos muito unidos. Na hora do intervalo a gente sempre estava junto, a gente jogava futebol, no final de semana combinava para estudar, para jogar um videogame, enfim. Só dava a gente. Para entender melhor a história, eu vou contar para vocês um pouco do Pedro. O Pedro era o mais engraçado do grupo. Depois de mim, é claro, né? Mas uma coisa, ele era melhor que todos nós. Ele jogava um futebol redondinho. Era lateral esquerdo, então ele atacava e defendia com precisão. Ele era o cara do futebol. E era sempre ele que agitava os nossos encontros ali. Era sempre ele que ligava pra todo mundo. E era sempre assim quando ele ligava. Luquinhas, fechou, todo mundo reunido pra jogar um futebol. Ó, já falei com todo mundo, presença será em massa. Então todo mundo chamando você pra ir. Ó, nem adianta falar que você não vai. Isso é importante pra fechar o time, demorou? Aí, contamos com a sua presença. Até lá, falou. Mas Pedro, tem um negócio pra... Não tinha como faltar. Ele tinha uma habilidade para deixar a gente com a consciência pesada. E ele fazia isso com todo mundo. E ninguém faltava. Dava sempre certo. Ele era o cara que estava sempre com todo mundo e não perdia um evento. Até que um dia, ele não ligou para ninguém e nem foi jogar bola. Achei muito estranha essa atitude dele, né? Aí eu liguei algumas vezes, mas só dava caixa, perguntei pros meus amigos, ninguém sabia onde ele estava. E o grande mistério é que ele começou a faltar nas aulas também. Ele não era muito estudioso. Mas pelo menos ele sempre ia à escola. E depois de uma semana eu resolvi ir lá na casa dele para saber o que estava acontecendo. Aí ele abriu a porta e eu já fui logo falando. Fala, Pedro, tão preocupado com você, tá tudo bem? Você não tem ido mais nos nossos encontros, nem nas aulas? Não, nada não, eu tava meio gripado, mas já melhorei, já tá beleza. Aí valeu por ter vindo, mas eu tenho mais coisa para fazer. Tchau, tchau. Bateu a porta na minha cara. Eu não entendi nada da reação dele. Ele, que era um cara agitado, animado, tava com aquela cara de velório. Um baixo astral que, meu Deus! No dia seguinte eu tava lá de bobeira no pátio da escola e o Pedro apareceu, né? Aí eu fui lá falar com ele. E aí, Pedrão, que bom que você veio. Não, mas ontem você tava com uma cara nada legal, né? Aconteceu alguma coisa? Pô, Lucas, eu tô normal, você não tá vendo não? Pô, deixa de ser inconveniente. Saiu e me deixou falando sozinho. Aí o sangue subiu pra cabeça, mas eu fiquei tão irritado com ele. Como que pode me tratar assim? Eu fui lá de coração aberto, ele me veio com 7 pedras na mão. Não, 7 não, veio com umas 15. Aí eu comentei com os nossos amigos a maneira como que o Pedro me tratou, né? E todos ficaram indignados. No intervalo ele nem veio falar com a gente, passou direto. Aí quer saber de uma coisa? Decidimos dar um gelo nele. O que é isso? Tratar a gente daquela maneira? Nós que sempre fomos muito unidos. Aí, a partir daquele momento, íamos tratá-lo como um estranho. A gente colhe o que planta. Ele sempre teve uma situação financeira um pouco melhor que a nossa. Tanto que a maioria dos jogos de videogame era sempre ele que comprava, né? Provavelmente estava tratando a gente assim porque fez amizades com pessoas que têm a mesma condição que ele. Fazer o quê, né?
Aí, um belo dia, ele resolve aparecer lá no futebol. Aí todo mundo achou muito estranho, né? Porque ele chegou meio autoritário, já queria organizar os times. Aí eu não aguentei, eu olhei pra ele e disse: aí, cara, você não é mais bem-vindo aqui não, viu? Você tá muito playboyzinho pro meu gosto. Ele olhou pra mim, virou a cara e foi embora. Aí o pessoal lá olhou pra mim e falou assim: ô, Lucas, você pegou pesado aí com o cara, hein, meu? Que pesado o quê? Fui falar de boa com ele várias vezes, ele me tratando mal. Agora ele vem pra cá como se nada tivesse acontecido. E ó, larga esse cara pra lá, vai, vamos jogar bola aí, a vida continua. Certo dia, eu tava com a minha mãe no mercado e a gente encontrou com o pai do Pedro lá. Eu disse pra minha mãe, meio que disfarçando, que o Pedro não falava mais com a gente, que saiu do nosso grupo. Aí minha mãe ficou espantada, né, pois éramos bons amigos. E ela me perguntou: como assim, Lucas? Você não tinha me dito nada. É claro que tá acontecendo alguma coisa, ninguém muda assim sem motivo. Ih, deixa pra lá, mãe, eu acho que ele deu de ser meio playboy. Aí, se ele não quer ser meu amigo, eu também não quero a amizade dele. Filho, as coisas não são assim. Eu vou lá falar com o pai dele. Mãe, não é pra falar. Mãe! Já era tarde demais. Mas eu queria saber por que minha mãe nunca ouve quando eu falo. Enfim, né, não adianta chorar o leite derramado. Então eu fiquei lá escondidinho, morrendo de vergonha, enquanto ouvia a conversa dos dois. Oi, senhor Geraldo, como que o senhor está? Ah, tô bem, né, na luta. Mas aconteceu alguma coisa? O Pedro não apareceu mais em casa? Seu Geraldo encheu os olhos d'água e disse: estamos passando por um momento muito difícil, né? O Pedro tá muito abalado. O que aconteceu? Nesse momento, meu coração começou a disparar, eu suava frio. O que será que deve ter acontecido? Descobrimos há pouco tempo que minha esposa está sofrendo de um câncer muito agressivo. A cura é difícil, ela já está fazendo quimioterapia, mas está muito debilitada. Eu tento me manter forte, mas o Pedro percebe a nossa dor, né? Tem ficado muito calado, isolado. Não tem sido fácil para ele. Aliás, não tem sido fácil para ninguém da família. Minha mãe ficou perplexa e disse: isso é uma tragédia! Logo ela, que é uma mulher tão dedicada à família, procura sempre ajudar as pessoas. Sempre que eu precisei, ela estava ao meu lado, me apoiando. Eu vou visitá-la ainda hoje. Minha mãe se despediu dele e eu fiquei em choque. Eu não sabia o que pensar. Caraca, como eu tinha sido injusto com o Pedro. Eu acabei colocando maior pilha na galera pra gente se distanciar dele, justamente no momento que ele mais precisava do nosso apoio. Ele estava meio agressivo por causa da tristeza, é claro. É realmente muito difícil lidar com uma situação dessa. Tá, mas e aí, o que aconteceu? Eu e minha mãe fomos direto na casa dele. Chegamos lá e ele atendeu meio ríspido, dizendo: o que você tá fazendo aqui? Você não tinha parado de falar comigo? Eu imediatamente abracei, com lágrimas nos olhos, olhando profundamente nos olhos dele, eu disse: me perdoa, amigão, eu fui muito injusto com você no momento que você mais precisava da gente. Eu quero reparar isso, o que eu posso fazer? Ele também me olhou com lágrimas nos olhos e disse: pô, Lucão, só de você ter vindo aqui e se desculpar, já foi uma grande atitude, cara. Passei a tarde toda conversando com ele. Ele me contou como estava com medo de perder a mãe, e eu percebi que não estava sendo nada fácil tudo que ele estava passando. Aí eu contei pra galera tudo o que tinha ocorrido e todos ficaram tristes, claro, com a situação e de como que trataram o amigo, né? Bom, no dia seguinte, discutindo como poderíamos ajudá-lo a superar essa situação tão triste, me veio a brilhante ideia. Por que não trabalhar a dor dele ajudando a diminuir a dor das outras pessoas? Aí todo mundo ficou me olhando com uma cara meio que de sem entender muito. Aí eu peguei e falei: calma, pessoal, que eu explico melhor. É que assim, a mãe do Pedro sempre ajudou muito as pessoas. Ela um dia me disse que a melhor maneira de se ajudar é ajudando o outro. A felicidade que isso gera é tão grande que isso nos ajuda a superar nossas próprias tristezas. Meus amigos no começo ficaram meio desconfiados, mas eu ia demonstrar como fazer isso na prática. Aí eu marquei com eles e chamei o Pedro para conversar. Expliquei minha ideia e ele topou sem demonstrar muito entusiasmo, né? Aí todos se encontraram no lugar que eu marquei. Quando o Pedro chegou, ele recebeu um abração de toda a turma, todo mundo demonstrando solidariedade. Pô, ele ficou muito feliz. Aí quando ele percebeu onde a gente estava, ele perguntou: nossa, Lucas, que casa mais velha, sem pintura. Tá precisando de muita reforma. Que lugar é esse que você trouxe a gente? Aqui, Pedro, é uma casa de acolhimento para idosos. Assim que chegamos, todos os idosos ficaram sorridentes, felizes por estarmos lá fazendo companhia. Eu levei algumas roupas e coloquei uma música para animar. E depois de muito tempo, eu vi o Pedrão sorrindo de novo daquele jeito, alegre por poder ajudar aqueles idosos, com tantas histórias e experiências para compartilhar com a gente. Depois dessa visita, a gente resolveu voltar nessa casa de acolhimento pelo menos uma vez por mês. A gente sempre doa roupa e comida para eles. Mas o que mais nos alegra é quando gastamos tempo os ouvindo, nos emocionando com as histórias de vida de cada um. E aí, Lara, você tá chorando?
Muito linda essa sua história, Lucas. Você foi muito altruísta em ajudar seu amigo e criativo também, com todas aquelas pessoas. Mas e aí, o que aconteceu com o Pedro? Infelizmente, a mãe dele não resistiu ao câncer. Mas nos ensinou como é importante ajudar as pessoas. Apesar da grande saudade que todos sentem dela, principalmente o Pedro, ele não desistiu da vida. Usou a sua dor não para ficar reclamando e machucar as pessoas, mas para apoiar quem precisa. Essa sua história sobre altruísmo é muito fantástica. Você fez exatamente na prática o altruísmo sem saber que essa é a essência do altruísmo. Ouvir as necessidades dos outros e apoiando. O legal é que fazer alguma coisa boa para alguém nem sempre traz retorno financeiro, mas faz muito bem para nossa felicidade. Eu mesma sempre procuro praticar o altruísmo. Me faz um bem muito grande. Comigo aconteceu uma história muito interessante também, vou contar para vocês. Eu tenho um amigo chamado João. Ele é meu querido, super presente. Sabe aquelas pessoas que sempre se preocupam com você? Quando precisa de alguma coisa, é o primeiro a ajudar. Então, ele é uma dessas raríssimas pessoas, super altruísta. João tem uma história de vida muito difícil. Seu pai era alcoólatra. Quando estava embriagado, agredia sua mãe, ele, a sua irmã. Desde quando era pequeno, ele sofria muito com esses maus tratos. Não aguentava ver a mãe passar por isso, mas se via meio perdido, sabe? Sem saber o que fazer. O tempo foi passando, ele foi morar com uma tia, que também não ligava muito pra ele, mas pelo menos não agredia, né? João tinha tudo pra ser uma pessoa rebelde, revoltada com tudo e com todos, mas ele não era assim, pelo contrário. Ele fazia do caos uma oportunidade de poder fazer diferente, de estudar, de cultivar as amizades, ajudando e se preocupando com as pessoas. Mas de repente, ele começou a ficar estranho, distante. Aí eu fui conversar com ele. E aí, João, você tá bem? Você tá meio distante da gente? Tô bem, sim. Eu não tô distante, é a impressão sua. E ele se despediu sem dar maiores detalhes. Eu fiquei muito chateada. Pô, como assim? Um dos meus melhores amigos me tratando dessa maneira? Onde já se viu? Um belo dia, uma amiga chega pra mim e diz: Lá, vi o João na semana passada com uma galerinha meio esquisita, viu? É conhecida por usar droga e roubar. O sinal amarelo de alerta ligou. Será que ele estava usando drogas? Faz sentido, né? As atitudes dele realmente demonstravam que ele estava com problema. E agora? Sei que a entrada pra droga é fácil. No começo pode até dar uma alegria, faz esquecer os problemas, mas a porta de saída dela é muito estreita. Quando se cria dependência, pra sair dessa é muito complicado. Sem contar que a chance de ter problemas de raciocínio, de memória, agilidade mental é muito grande. Conclusão? O resultado pode ser catastrófico. Eu tinha que ajudar meu amigo de alguma forma, mas eu não tinha ideia. Estava preocupada com o que fazer. Sabe, acredito demais no diálogo e no afeto. Muitos que caem na armadilha das drogas é porque não aprenderam a ter um caso de romance com a própria vida. Quem não sabe administrar bem suas emoções, sua tristeza, angústia, ansiedade, não entende que todos passamos por problemas, mas cabe ao nosso eu ser autor da história, ou seja, entender que todos passam por problemas. E a melhor estratégia é enfrentá-los. A droga pode fazer esquecer pelo tempo que está fazendo efeito no corpo, mas a pessoa se torna escrava dentro da mente. Nunca mais terá liberdade para decidir o que vai ser ou fazer. Suas decisões terão a influência da droga. Muito triste, né? Escravos em sociedades livres. A vida é tão breve. Não vale a pena se deixar ficar preso. Logo no lugar onde deveríamos ter mais liberdade. Dentro da nossa mente. Enfim, parti pra ação, né? Chamei toda a galera, fizemos uma reunião. Expliquei minhas preocupações sobre o João e resolvemos que o melhor seria tirá-lo de perto daquele grupo, porque o meio influencia demais. Aí fomos procurá-lo na casa dele. E em plena tarde, adivinha? Tava dormindo. Fomos até seu quarto e... Acorda, João! Ele levou o maior susto. Demos um abraço forte nele e eu falei: João, você é muito importante pra gente. Estamos sentindo demais a sua ausência em nossas vidas. Entendemos o que está passando e queremos ajudá-lo a superar seus problemas. A gente tá com muita saudade daquele João divertido, preocupado, amigo que tem grande vontade de viver. A partir desse momento, ele se distanciou daqueles amigos e pediu ajuda para largar o vício. Ele estava bebendo muito, usando drogas. O negócio era mesmo sério. Mas ele estava tão dependente que precisava de mais ajuda. Então encontramos uma casa de recuperação para ele. E ele passou 6 meses lá. E já faz 4 meses que saiu da clínica. Tá na luta contra as drogas. É uma luta diária. Mas nós estamos aqui para apoiá-lo. Pessoal, para você ser altruísta, você não precisa ter dinheiro, status, nada disso. Basta olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer: E aí, posso te ajudar? Você está precisando de mim? Experimente, você vai se surpreender o quanto é bom ser uma pessoa altruísta. É isso aí, Lá. Bom, agora a gente vai nessa. Fique na paz, no amor e no altruísmo. Até a próxima!
Carlos? Vem cá, amiga.